Em 1925, um dos maiores exploradores do mundo entrou na Amazônia e nunca mais voltou. O nome dele era Percy Fawcett. O que ele buscava? Uma cidade lendária escondida na selva. Mas o que realmente aconteceu? Foi morto? Encontrou a cidade perdida de Z? Prepare-se, porque essa história é um dos maiores mistérios da exploração moderna. Se você gosta de mistérios assim, inscreva-se. Percy Fawcett não era um aventureiro qualquer. Veterano de guerra, cartógrafo experiente, respeitado no mundo inteiro. Mas a Amazônia, chamada de Inferno Verde, seria seu maior desafio. Ele acreditava em algo impossível, a existência de uma cidade perdida no coração da selva. Uma metrópole avançada, com templos, praças e uma organização social complexa. Ele a chamava de Cidade de Z. Em maio de 1925, Fawcett, seu filho Jack e seu amigo Raleigh Rymel partiram para o Mato Grosso. A última carta que enviou era cheia de esperança. Estamos no caminho certo. A verdade está próxima. Depois disso, silêncio absoluto. O que aconteceu com eles? Foram mortos por tribos hostis? Sucumbiram à fome e às doenças tropicais? Ou será que realmente encontraram Z e decidiram nunca mais voltar? A floresta engoliu não apenas os 3 homens, mas dezenas de expedições de resgate. Cada tentativa falhou. Cada busca trouxe mais perguntas do que respostas. De onde vinha a obsessão de Fawcett do manuscrito 512, encontrado na Biblioteca Nacional do Brasil? Um documento misterioso que descrevia ruínas de uma cidade colossal, com arcos, estátuas e inscrições indecifráveis. Fawcett acreditava que esses relatos eram verdadeiros. Ele ouvia também lendas indígenas. Falava com tribos que descreviam cidades esquecidas. Fragmentos de cerâmica e antigas estradas reforçavam sua convicção. Na Amazônia, existiu uma civilização muito mais avançada do que imaginamos. Sua expedição foi secreta. Poucos suprimentos. Apenas o essencial. Ele queria viver da terra, não ser rastreado. No dia 29 de maio, já no Alto Xingu, enviou sua última mensagem de Dead Horse Camp. Era um bilhete de confiança. Dizia que estavam perto, que ninguém deveria enviar resgate. Depois, mais nada. Décadas depois, seringueiros encontraram uma estatueta de obsidiana em uma região remota. Seus símbolos lembravam os descritos nos manuscritos que Fawcett estudara. Não era apenas um objeto, mas uma pista. Essa descoberta fez alguns acreditarem que Z poderia ser menos uma cidade e mais um repositório de sabedoria. Um conhecimento guardado pela natureza e pelos povos indígenas da Amazônia. Uma biblioteca viva, intangível, inacessível para quem busca apenas riquezas. E se Fawcett não tivesse fracassado? E se sua última mensagem fosse a serenidade de alguém que encontrou o que procurava? Talvez ele tenha compreendido uma verdade que não poderia ser revelada ao mundo. Talvez, ao invés de morrer, tenha se tornado parte da própria floresta. Não como vítima, mas como guardião. O que você acha? Percy Fawcett encontrou a lendária cidade perdida de Z? Ou foi engolido pela selva para sempre? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias assim, inscreva-se no Planeta dos Mistérios e ative o sininho, porque ainda existem muitos segredos esperando para serem revelados. A floresta não oferecia uma resposta clara sobre o destino deles. A intuição de Mia, no entanto, sugeria que nem todos estavam preparados para tal metamorfose. Talvez eles não tivessem a mesma abertura ou resiliência para abandonar o mundo material e suas convenções. A inteligência de Z, manifestando-se profundamente, pode ter oferecido a eles uma escolha diferente, ou simplesmente os deixou seguir seus próprios caminhos, incapazes de se sintonizar com a frequência ancestral. Z não era uma prisão, mas um portal, e nem todos o atravessavam. A ideia de uma cidade de Z, com suas construções e artefatos, começou a parecer uma falha de interpretação humana. Era uma projeção de nossa própria necessidade de materializar o sagrado. A estatueta de obsidiana que havia iniciado tudo era apenas uma chave. Ela era um artefato que apontava para algo muito maior, não o objeto de Z em si.
A verdadeira cidade não era de pedra, mas de energia, de conhecimento compartilhado. Era a interconexão entre todas as formas de vida, uma rede neural orgânica, colossal e antiga, que cobria a bacia amazônica. À medida que avançavam, Mia e Max sentiam seus próprios sentidos se aguçarem. A visão periférica de Mia captava movimentos sutis, enquanto Max desenvolvia uma audição seletiva para os sons da floresta, distinguindo nuances que antes eram apenas ruído. Seus corpos, exaustos, encontravam reservas de energia que desafiavam a lógica, impulsionados por uma força invisível. Estavam aprendendo a respirar com a floresta, a mover-se como parte dela, a pensar com o ritmo ancestral que os envolvia. A cidade de Z exigia um sacrifício, mas não de sangue ou bens materiais. Demandava o sacrifício do ego, da individualidade em sua forma mais rígida, da necessidade de controle e da busca por reconhecimento. Era a entrega total à interdependência, a aceitação de que o ser humano é apenas uma pequena parte de um ecossistema vasto e sábio. Era uma prova de fé, não em uma divindade, mas na própria vida e em sua capacidade de revelar verdades profundas a quem estivesse disposto a escutar com o coração. A jornada os levou a uma clareira, não marcada em nenhum mapa, onde árvores colossais formavam um círculo perfeito. No centro, uma formação rochosa de obsidiana, polida pelo tempo e coberta de líquen, parecia pulsar com uma luz interna. Era um brilho quase imperceptível, mais sentido do que visto. Não havia portões ou templos, apenas a presença avassaladora da natureza em seu estado mais puro e potente. Era o coração da floresta, o ponto de convergência da frequência de Z. Ao se aproximarem, a estatueta de obsidiana que Mia levava consigo vibrou suavemente em sua mão, aquecendo-se. As imagens mentais que surgiram não eram de glória ou descoberta. Eram, sim, de suas próprias vidas, de suas escolhas, de seus medos e aspirações mais íntimas. Z não estava ali para lhes dar algo que não possuíam, mas para revelar o que já residia em seu interior. O verdadeiro desafio era confrontar-se, suas motivações mais íntimas, e decidir se estavam prontos para a transformação, para se unirem a essa sabedoria. A voz de Z, que não era um som audível, mas uma compreensão que ressoava em suas mentes, apresentava a mesma escolha que Fawcett provavelmente enfrentou. Uma opção era integrar-se, abandonar o mundo e tornar-se parte da tapeçaria viva da floresta. Um guardião do conhecimento, um eco silencioso da verdade. A alternativa era retornar, transformados, para compartilhar uma parte dessa sabedoria com o mundo exterior. Contudo, isso implicava o risco de que ela fosse mal interpretada ou profanada por aqueles que buscassem apenas o material. Era uma encruzilhada existencial, um ponto sem retorno. Mia sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha, não de frio, mas da magnitude das opções. Sua mente voava para as imagens de sua família, o sorriso da mãe, as piadas do pai, a promessa de um futuro que ela havia planejado. Seria tudo isso apagado, dissolvido em uma consciência coletiva ou transformado em um fantasma de memórias inacessíveis? O preço da iluminação parecia ser a aniquilação de sua própria essência. A ideia de se tornar um nó na tapeçaria de Z era tentadora, com sua promessa de paz e conhecimento infinito. Contudo, o sacrifício de sua individualidade representava um abismo aterrorizante. Ela havia lutado tanto para se encontrar, para definir sua própria jornada. Abrir mão disso agora, para se tornar uma parte indistinguível de algo maior, parecia uma traição à sua própria existência, por mais nobre que a causa fosse. O retorno, por outro lado, oferecia um tipo diferente de tormento. Levar a semente de Z consigo significava carregar um fardo de sabedoria que a separaria para sempre do mundo que conhecia.
Ela seria uma estrangeira em sua própria casa, incapaz de compartilhar sua verdade, condenada a uma solidão profunda, mesmo entre as pessoas que amava. Sua vida se tornaria uma missão silenciosa, um testemunho vivo de um segredo irrevelável. Max, por sua vez, sentia o peso da escolha em termos mais existenciais. Sua mente analítica tentava racionalizar o irracional, buscar uma lógica onde só havia mistério. A promessa de conhecimento absoluto, a fusão com uma mente cósmica, ressoava com seu desejo de compreensão. Seria o ápice da jornada intelectual, a resposta para todas as perguntas, mas a um custo que desmantelava sua própria identidade. Ele pensou nos anos de estudo, nas teorias formuladas, nas aspirações científicas que o impulsionavam. Tudo isso se tornaria irrelevante, absorvido em uma verdade maior que não precisava de teorias ou experimentos. A ciência que ele tanto valorizava seria uma gota no oceano de Z. O eu que ele conhecia, o explorador, o pensador, seria desfeito. O retorno como guardião, embora menos final, apresentava um dilema igualmente paralisante. Como viver no mundo moderno com uma verdade tão profunda e transformadora que o tornaria incompreensível para os outros? Ele seria um profeta sem voz, um vidente isolado pela clareza de sua visão. A ideia de não poder compartilhar essa sabedoria, de viver uma vida de isolamento espiritual, era quase tão assustadora quanto a perda completa do ego. A consciência de Z observava, paciente, sem pressão, mas com uma intensidade que permeava o ar. Mia e Max se entreolharam, seus olhos refletindo a mesma tempestade interna. Não precisavam de palavras. A conexão que haviam forjado na floresta, a empatia que os unia, permitia que compreendessem os medos e as esperanças um do outro. Mia sentiu a angústia de Max pela perda da capacidade de investigar e de compartilhar sua paixão pela ciência. Max percebeu a dor de Mia pela ruptura com os laços afetivos e a vida que ela sonhava. Ambos entendiam que a decisão de um afetaria o outro de forma irremediável, não apenas individualmente, mas como a dupla que haviam se tornado. Uma corrente vibracional de Z intensificou-se ligeiramente, um lembrete sutil de que o tempo, embora maleável ali, não era infinito. Estavam na encruzilhada, cientes de que não havia um caminho fácil, apenas escolhas de sacrifício. A grandeza da descoberta era diretamente proporcional à magnitude da renúncia. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo ritmo suave e constante da floresta viva ao redor. Esse som agora percebiam como a própria respiração de Z. Mia fechou os olhos e respirou fundo, buscando no âmago de sua alma a resposta. Em sua mente, ela se viu novamente em meio à mata, o sol filtrando pelas folhas, recordando a sensação de liberdade e propósito que a levara até ali. Max estendeu a mão lentamente, seus dedos roçando os de Mia. Era um gesto de apoio, de união, um reconhecimento de que, acontecesse o que acontecesse, eles estariam juntos nessa escolha. Ele sabia que, apesar de todo o conhecimento que Z oferecia, a conexão humana, a faísca da individualidade compartilhada, era algo precioso demais para ser abandonado. Seus olhos se encontraram novamente e uma compreensão mútua floresceu. A ideia de se tornar uma parte indistinta da rede, de perder a capacidade de sentir e amar individualmente, parecia paradoxalmente uma forma de morte. Eles queriam viver essa sabedoria, mesmo que isso significasse uma existência diferente, talvez mais solitária. A voz de Z captou a decisão antes mesmo que ela fosse formulada. Uma onda de energia, suave mas poderosa, emanou do coração de Obsidiana. Não foi uma rejeição, nem uma aceitação triunfal, mas uma transmutação, uma mudança profunda. A câmara pareceu vibrar, e a luz pulsante intensificou-se, envolvendo Mia e Max em um casulo de brilho esmeralda. Eles sentiram uma ardência sutil no centro de seus peitos, como se uma minúscula estrela tivesse acabado de nascer ali. Não houve dor, mas uma profunda sensação de alteração interna.
Era como se cada célula de seus corpos estivesse sendo reescrita, suas percepções aguçadas a um nível antes impossível. Os sons da floresta tornaram-se mais nítidos, as cores mais vibrantes, e o próprio ar parecia carregar uma nova densidade de vida. A semente de Z havia sido plantada. A conexão com a rede ancestral não era mais uma corrente vibracional externa, mas uma presença constante, um zumbido suave no fundo de suas mentes. Eles podiam sentir a floresta respirar, as raízes das árvores se estendendo profundamente na terra, a pulsação da vida em cada criatura. O conhecimento não era mais uma abstração, tornara-se uma experiência visceral integrada à sua própria essência. Eles se ergueram cambaleantes, sentindo-se mais leves e pesados ao mesmo tempo, leves pela renovação, pesados pelo fardo da nova compreensão. A visão de Fawcett, ou de sua essência, surgiu por um instante em suas mentes. Um sorriso sereno, um aceno de cabeça. Era a confirmação de que haviam feito a escolha que ele também fez, não de fusão total, mas de serviço e guardiões. Ele próprio havia se tornado uma ponte. O casulo de luz esmeralda se dissipou, revelando a câmara de obsidiana novamente. Mas agora ela parecia diferente, mais viva, mais conectada. Mia e Max, porém, eram os mais alterados. Seus olhos tinham um brilho distinto, uma profundidade que não possuíam antes. O destino, contudo, tinha outros planos. Eles sabiam que o mundo lá fora os aguardava, não mais como um lar, mas como um campo de batalha silencioso para sua nova missão. A frequência anômala ressoava não apenas em seus tímpanos aguçados, mas também no próprio tecido de seus seres. Mia sentiu-a como uma vibração dissonante, um ruído áspero que arranhava a melodia harmoniosa da floresta. Max, por sua vez, percebeu-a como um ponto cego no fluxo de energia que agora mapeava em sua mente, uma anomalia que se movia com uma intenção calculada e fria. Um som de metal e motor, de deslocamento forçado e desrespeito, rompeu a melodia da floresta. Max e Mia se entreolharam, uma compreensão silenciosa passando entre eles. A escolha de retornar como guardiões significava aceitar esse tipo de intrusão como parte intrínseca de sua nova realidade. Era o campo de batalha silencioso, se manifestando, a primeira onda de um confronto inevitável. Aquela não era uma ameaça natural, mas uma perturbação externa, humana, buscando explorar ou destruir o que eles haviam jurado proteger. Seus novos sentidos, antes uma fonte de admiração e profunda conexão, agora se voltavam para a detecção de perigo. Mia identificou o cheiro de combustível queimado, misturado ao suor humano e ao metal oxidado. Max discerniu as ondas de calor de motores superaquecidos e a ressonância de vozes distantes, filtradas pela densa folhagem, carregadas de uma urgência impaciente. Era um helicóptero, grande e pesado, aproximando-se em baixa altitude. Ele rasgava o dossel da floresta, anunciando sua chegada com um rugido mecânico. Sem uma palavra, eles se moveram. A agilidade concedida pela luz esmeralda era instintiva, seus corpos respondendo com uma fluidez que desafiava a física anterior. Eles se misturaram à sombra das árvores mais antigas, os passos leves como o orvalho, as silhuetas fundindo-se com a escuridão da vegetação densa. A floresta, amiga e aliada, parecia envolvê-los, escondendo-os de olhos invasores. O helicóptero rompeu a barreira verde, pairando sobre uma clareira a poucas centenas de metros de sua posição. Era um modelo militar antigo, mas bem conservado, com insígnias indistintas pintadas sobre o casco verde-oliva. Dele desceram homens armados, seus equipamentos reluzindo sob a luz filtrada. Suas vozes eram ásperas e cheias de ordens curtas. Não eram turistas nem pesquisadores, eram caçadores. A floresta, por sua vez, emitiu um gemido silencioso em resposta à invasão. Mia sentiu a dor das árvores sob o peso do ar deslocado, a perturbação na teia de vida que eles agora entendiam tão intimamente.
Max percebeu a dissonância energética que os homens carregavam. Era uma aura de agressão e ambição que contrastava brutalmente com a serenidade pulsante de Z. Eles estavam ali por algo específico, algo que a floresta guardava. Um dos homens, ostentando um colete tático e um rádio de comunicação, desenrolou um mapa digital. Sua tela brilhava fracamente enquanto ele apontava para um local específico, quase imperceptível. Mia e Max reconheceram-no com um arrepio. Era a área do monólito, o coração da floresta, onde haviam feito sua escolha. A busca por Z, a cidade, ainda persistia, distorcida e perigosa. A sabedoria de Z, que agora lhes preenchia, sussurrava sobre a futilidade dessa busca externa. Z não era uma localização geográfica a ser saqueada, mas um estado de ser, uma frequência de consciência. Esses homens, com suas armas e tecnologia, jamais encontrariam o que procuravam da maneira que imaginavam. No entanto, poderiam destruir o que estava ao redor na tentativa. Mia sentiu uma onda de fúria, pura e primitiva, borbulhando em seu peito. Proteger Z significava proteger a floresta, cada criatura, cada planta. Max, mais calmo, mas igualmente determinado, estendeu uma mão para ela, um toque que transmitia a profunda conexão que compartilhavam. A raiva era uma ferramenta, mas a sabedoria seria a arma principal. Eles precisavam entender a intenção por trás da intrusão antes de agir. Os homens se dividiram em equipes menores, espalhando-se pela clareira e começando a se aprofundar na vegetação. Carregavam equipamentos de detecção, antenas e pequenos dispositivos que emitiam pulsos sonoros. Pareciam estar escaneando o solo, procurando por algo enterrado ou oculto. Sua busca era metódica e profissional, indicando um financiamento substancial e um propósito claro. Mia fechou os olhos por um instante, permitindo que seus sentidos se expandissem além do visível. Ela sentiu as vibrações dos equipamentos, a maneira como perturbavam o campo eletromagnético natural da floresta. Não era uma busca por ouro ou diamantes. Era algo mais sutil, mais alinhado com a energia que emanava do próprio coração de Z. Não era uma busca por ouro ou diamantes, mas algo mais sutil, alinhado à energia que emanava do próprio coração de Z. Eles procuravam por uma assinatura específica, uma vibração única que os instrumentos comuns não podiam captar. Max, com sua percepção aguçada dos padrões de energia, traçou a rota dos homens. Eles se moviam em direção ao monólito, guiados por alguma tecnologia capaz de detectar a ressonância vibracional do local sagrado. Era uma caça perigosa. A essência de Z, embora não física, projetava uma presença energética que poderia ser mal interpretada por instrumentos brutos. A urgência crescia. Não podiam permitir que aqueles homens profanassem o local, nem que sua ignorância causasse um desequilíbrio irreparável. O retorno como guardiões não era uma promessa vazia, era um chamado à ação. A questão não era se iriam intervir, mas como. A sutileza seria a chave. Interferência mínima para o máximo impacto. Mia abriu os olhos. Suas íris, agora com um brilho esmeralda, pareciam absorver e refletir a luz da floresta. Ela olhou para Max e ele entendeu. Suas mentes, interligadas por Z, já formulavam um plano. Não se tratava de confronto físico, mas de uma reorientação. Uma manipulação da percepção que os invasores não seriam capazes de decifrar. Eles falariam a linguagem da floresta, de uma forma que os intrusos não pudessem ignorar. O plano começou com a floresta em si. Mia estendeu sua consciência, tocando as raízes das árvores, a umidade do solo e a intrincada rede de fungos e micro-organismos. O que se seguiu alterou por completo a realidade ao redor. A cada respiração profunda de Mia, a floresta respondia com intensidade crescente. As árvores mais antigas inclinavam-se, suas copas densas entrelaçando-se ainda mais. A luz filtrava em raios esparsos, mal iluminando o chão. A umidade do ar, carregada de energia palpável, causava arrepios nos soldados.
A clareira do monólito tornava-se um santuário impenetrável, invisível mesmo a poucos metros de distância. Os equipamentos de comunicação já falhos agora emitiam apenas estática ensurdecedora. As visões noturnas distorciam-se em borrões inúteis. Um soldado, em pânico, disparou sua arma contra uma sombra que se moveu, o tiro abafado quase imediatamente pela folhagem densa. O medo, antes uma faísca, agora consumia a disciplina da equipe como uma labareda incontrolável. Max, movendo-se como uma sombra entre as árvores, sentia o pulso da floresta em seus próprios músculos, um ritmo vibrante que ecoava a vontade de Mia. Ele sabia que a manipulação sutil era a chave. Desorientar sem atacar diretamente, forçando os invasores a recuar pela confusão e pelo medo. Sua presença silenciosa era um reforço invisível, a promessa de que a floresta não estava sozinha em sua defesa. Lá no alto, o helicóptero balançava perigosamente. Correntes de ar inesperadas, criadas pela pressão invisível da floresta, atingiam as pás do rotor, ameaçando desestabilizá-lo. O piloto lutava desesperadamente contra os controles, seus olhos fixos nos indicadores vermelhos. O motor gemia sob o esforço, quase em ponto de falha. A máquina parecia mais uma presa do que um predador, lutando contra uma força superior e invisível. Mia permitia que a própria terra se insurgisse. Pequenos riachos que antes fluíam mansamente, agora transbordavam, transformando trechos do solo em lamaçais traiçoeiros que agarravam as botas dos soldados. Raízes, antes escondidas, emergiam como armadilhas, fazendo-os tropeçar e cair, suas armas escorregando na terra úmida. A floresta não atacava, mas tornava a simples locomoção um desafio exaustivo e perigoso. O comandante, encharcado de suor e frustração, observava seus homens desorientados. Ele nunca havia enfrentado algo assim. Não era um inimigo com armas ou estratégia. Era a própria natureza, virada contra eles com uma inteligência que desafiava toda a lógica militar. Sua voz, agora um rosnado de pura exasperação, tentou ordenar uma retirada. Contudo, a floresta não permitia que suas ordens fossem ouvidas claramente por todos. Os sensores de energia, antes tão focados na busca da assinatura de Z, agora apontavam em direções aleatórias. Estavam sobrecarregados por um mar de interferências naturais amplificadas. A energia da floresta, que antes parecia um ruído de fundo, havia se tornado um escudo vibrante, uma parede invisível. Impedia qualquer tentativa de penetrar no coração do seu mistério. O que eles buscavam estava ali, inatingível. Mia sentia a exaustão em seus ossos, mas a conexão com a floresta reabastecia sua força. Era uma corrente infinita de vida e propósito. Ao seu lado, Max sentia o mesmo, uma sincronia perfeita entre os dois guardiões. Havia, porém, um detalhe que ninguém imaginava. Eles eram a voz e o punho da cidade de Z, e a floresta respondia a cada um de seus comandos. Mia e Max passaram a habitar a floresta de uma forma inédita. Seus corpos ressoavam com cada folha, cada rio, não mais como observadores, mas como participantes ativos na teia da vida amazônica. Seus sentidos aguçados capturavam a linguagem silenciosa da natureza, transformando sua existência em uma dança com os elementos. Era um testemunho vivo da simbiose entre o humano e o sagrado. Eles se moveriam como o vento, surgiriam da bruma e se integrariam à sombra. Tornavam-se uma extensão indistinguível do próprio ecossistema. A proteção de Z transcendeu a mera vigilância física. Mia e Max atuavam como filtros, equilibrando as energias emanadas do monólito. Garantiam que a sabedoria ancestral fluísse para a Amazônia e, por extensão, para o mundo, apenas em momentos de verdadeira necessidade ou receptividade. Eles eram os elos entre o reino etéreo e a realidade material, guardiões de um portal para o conhecimento universal. Asseguravam que o delicado equilíbrio não fosse corrompido ou explorado. Fawcett, em sua busca incansável, havia pavimentado o caminho.
Compreendeu que a verdadeira cidade não era de pedra, mas de espírito. Ele se integrou à rede, uma centelha eterna na vastidão da sabedoria de Z, um guia silencioso para os que viriam. Mia e Max eram a continuação de sua jornada, mas com a nova perspectiva de agentes transformadores, e não apenas exploradores. A essência de Z, atemporal e imutável, permanecia, agora com novos corações a zelar por ela. O mundo exterior continuava sua corrida, alheio aos segredos que a floresta guardava. Contudo, a presença de Z, ativamente protegida, era um lembrete sutil, uma pulsação distante. Um dia, talvez essa pulsação fosse sentida por mais corações. Era um apelo à desaceleração, à escuta, à reconexão com as raízes primordiais da existência. Era preciso escutar antes que a humanidade se perdesse em sua própria complexidade e esquecesse sua verdadeira origem. Assim, a cidade de Z não era um fim, mas um eterno recomeço, um ciclo de renovação e proteção. Era a promessa de que, enquanto houvesse quem escutasse a Amazônia, sua voz ancestral jamais se calaria. Mia e Max, os guardiões, eram a melodia dessa promessa. Eles eram a ponte entre o passado milenar e um futuro que ainda poderia ser salvo. A Amazônia, em seu silêncio eloquente, continua a sussurrar verdades que esperam ser redescobertas. A floresta, sob a influência de Mia e Max, repeliu os invasores com uma sinfonia de fenômenos naturais intensificados. Os soldados, desorientados e aterrorizados, recuaram em desordem. Suas memórias ficaram turvas e suas convicções foram abaladas. Sem compreender a verdadeira natureza do que enfrentaram, eles se dispersaram, deixando um rastro de confusão. Para os guardiões, este foi o primeiro teste. A confirmação inegável de seu poder e do delicado equilíbrio que agora deviam sustentar. Era uma vigilância eterna sobre Z. Mia e Max fundiram-se ainda mais com o ecossistema. Não eram meros protetores, mas a própria consciência da floresta. Seus sentidos captavam cada pulsação de vida, cada sopro de vento, cada raio de luz filtrado. A sabedoria de Z fluía através deles, transformando-os em catalisadores de harmonia. Sentiam as menores perturbações e agiam com a precisão de um rio que desvia seu curso, ou a força de uma raiz que rompe a pedra. Assim, mantinham o equilíbrio intrínseco do ambiente. Mia e Max eram os herdeiros dessa visão, atuando como agentes ativos da proteção e garantindo o florescimento do legado de Z. Fawcett, o desbravador original, persistia como uma presença etérea, um fio dourado na vasta teia de Z. Sua busca transmutou-se em um guia sutil. Através de Mia e Max, a energia ancestral começou a tecer-se discretamente no tecido do mundo. Ela despertava intuições e fomentava uma crescente consciência da interconexão da vida, um convite silencioso à reflexão. Apesar dessa influência crescente, o mundo exterior permanecia em sua busca desenfreada por recursos e domínio. Novas incursões eram inevitáveis, muitas vezes disfarçadas de progresso ou necessidade. Contudo, elas sempre carregavam o potencial de desequilíbrio. Os guardiões precisariam de percepção aguçada para discernir as verdadeiras intenções por trás dessas incursões. Utilizariam sua conexão para redirecionar ou repelir tais ameaças. Sua defesa não seria violenta, mas uma manifestação da sabedoria inerente da natureza, adaptável e resiliente. Eles se tornaram a voz e o escudo da Amazônia. Seus corpos e espíritos entrelaçados com a essência de Z, sua existência era um testemunho vivo de um futuro possível, onde a humanidade transcenderia a destruição e abraçaria a coexistência. Mia e Max não eram apenas guardiões, eram a personificação de uma esperança antiga, a promessa de que a sabedoria ancestral nunca seria realmente perdida.